Melhore o seu atendimento terapêutico, conhecendo esses 4 perfis de temperamento humano. Meu nome é César Bueno e eu ajudo terapeutas a viver da sua missão prosperando com a terapia, para que juntos levantemos para mudar o curso da história do nosso país. Quero trazer um conteúdo bem relevante para vocês, porque muitas vezes a gente embasa o nosso conhecimento na parte técnica e eu percebo que muitos terapeutas, quando chegam no consultório de terapia, querem replicar uma ferramenta, uma aplicação, uma técnica ou até um conceito para todos os tipos de pessoa. E muitas vezes eles esquecem de olhar para como é o ser que está se apresentando do outro lado. E nesse vídeo eu vou te apresentar os 4 temperamentos humanos, para que você possa efetivamente identificar como a pessoa chega e fazer uma aplicação com uma roupagem direcionada para cada tipo de perfil dentro do seu consultório de terapia. Os 4 temperamentos humanos foram apresentados por Hipócrates, que é um filósofo que foi o pai da medicina. E até hoje, várias áreas, como a neurociência, a própria psicologia, continuam o estudo dessas ferramentas e conseguiram aprofundar para entender e identificar, mas não para rotular a pessoa que aparece no consultório como sendo de um tipo X ou sendo prevalente em um tipo X, mas para entender quais são os motivadores que constroem essa personalidade e através desses motivadores, dessas características de conjuntos de comportamentos, eu conseguir ter uma abordagem mais objetiva na saída e no processo de transformação. Os 4 perfis são sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Eu quero falar dos 4. Vamos começar pelo perfil sanguíneo. O perfil sanguíneo é aquele perfil mais extrovertido, que fala mais, aquele que não passa desapercebido em um ambiente. Aquele que usa às vezes até gestos mais largos, eles têm uma sensibilidade sobre o que está acontecendo, ele tem uma sensibilidade do que está acontecendo internamente também, e são pessoas que têm um padrão mais dominante no seu comportamento, elas têm, como já diz, sanguíneo, sangue no olho, né, para fazer as coisas, são pessoas que são mais ativas e mais enérgicas. Esse padrão de pessoas, elas tendem a ter um desejo por acordar mais cedo e conseguem trabalhar até o final do dia, são pessoas que vão com energia a todo tempo dentro das suas atividades e nas suas ações. Esse perfil ele tem alguns pontos fortes que podem ser utilizados dentro das intervenções e também para que você pense nas atividades complementares que você vai passar para ele ao longo das sessões entre os atendimentos. Eles são perfis mais extrovertidos, como eu disse, mais comunicativos, tendem a falar bem em público, são adaptáveis e também têm a tendência de entusiasmo. Então, quando você consegue identificar um sanguíneo dentro do seu atendimento, quando você formula com ele um ponto de chegada dentro daquela sessão, ele vai tender a contribuir e colaborar mais com o trabalho terapêutico. A mesma coisa na sessão seguinte, quando você consegue colocar para ele objetivamente como ele vai levar para o dia a dia dele, ele tende a se colocar mais. O perfil sanguíneo, por ser um perfil comunicador, muitas vezes você vai ter que fazer interrupções porque ele vai tentar dominar a sessão da terapia, vai tentar contar uma história às vezes mais alongada, pelo perfil do comportamento dele. Então, quando você faz a interrupção, traz ele com mais objetividade, você consegue ter mais resultado. E algumas dessas intervenções vão ser intervenções um pouco mais enérgicas, porque esse perfil, ele tem um perfil de disposição mais viril, um perfil que vai tender a responder à sua intervenção. Então, como você se posiciona com uma intervenção mais objetiva, você move o perfil sanguíneo com mais velocidade. Também temos alguns pontos desafiadores desse perfil. Ele tem uma falta de atenção, muitas vezes, com alguns detalhes, com algumas coisas. É um tipo que sai fazendo muita coisa, então ele quer um relacionamento, ele vai, consegue, se casa e ele não liga muito para o que o outro está pensando, ele tem uma certa superficialidade com detalhes. Então, muitas vezes é um perfil que não dando atenção a essas coisas menores, pode passar a ter problemas nas relações que ele constrói, porque ele não dá atenção a essas coisas que muitas vezes são importantes para o outro. Tendem a exageros, tanto na sua comunicação, como também nas escolhas das suas ações. Então, muitas vezes esses exageros podem abrir algumas compulsões, podem abrir também alguns comportamentos repetidos, e aqui é bem interessante quando você percebe, ajudar esse cliente a amadurecer, construir essa percepção mais expandida e detalhista sobre o outro, para que ele tenha efetividade, ele tenha aquele puxo, aquele tiro de canhão que ele é, mas para que ele também coloque mais atenção à sua vida social, a quem está à sua volta. Segundo perfil é o perfil fleumático. São pessoas mais pacíficas, mais sonhadoras, é um perfil completamente tranquilo, mais planejado, ele gosta de mais planejamento para decidir, para tomar suas ações, e ele gosta realmente muito de rotina. Então, muitas vezes,
vezes o perfil fleumático, ele cria vários processos de adversidades psicológicas quando ele está inserido em um campo de instabilidade, que é uma das necessidades humanas, tanto a segurança como a própria instabilidade. O perfil fleumático ele vai tender a criar mais padrões, mais rituais. Então, nas intervenções que você tiver com ele, é interessante que você organize em passos aquilo que ele deve observar e colocar em prática no dia a dia. Vai ajudar que ele tenha maior efetividade na hora do confronto, na hora do campo real, com os insights que ele teve dentro do consultório. Pontos fortes que são pessoas normalmente extremamente equilibradas e pessoas estáveis. Elas não entram em conflito, muitas vezes não disparam agressividade, o que é um ponto forte quando isso é equilibrado com a consciência e a pessoa não então implode ou vai criando um senso de desmerecimento e despertencimento dentro do processo. É interessante aqui que você utilize, eles são pessoas extremamente confiáveis nos seus meios sociais, para que ele tenha o auxílio social de outras pessoas dentro do quadro no desenvolvimento da sua melhora. E os pontos desafiadores é que eles têm um processo extremamente lento para fazer modificações, eles têm uma resistência altíssima, é o tipo que tem maior resistência à modificação, à transformação. Então, muitas vezes, mesmo que a rotina não esteja funcionando, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, seja num processo de ansiedade, muitas vezes ele tem uma resistência tão grande que ele mantém a rotina para não mudar o seu ritual. Então, os desafios aqui é entender a ritualística que essa pessoa faz para se manter nesses processos e ajudá-la a construir uma nova rotina, um novo ritual para si. Os fleumáticos, eles tendem a buscar essa rotina, como eu disse, e essa rotina vai ser um dos maiores desafios na hora de você gerar um processo de transformação. Normalmente, eles têm um senso de justiça muito alto, então eles vão criticar muito o certo, o errado, o bom, o ruim, o justo, o não justo, mas através do olhar dele, do que é para ele. E quando ele faz interferências na sua sociedade, nos seus filhos, nas suas relações de amizade, relações amorosas, ele vai pôr esse filtro para olhar o outro através do seu olhar. Então, muitas vezes ele tem uma resistência muito grande de conseguir trazer saúde nas suas relações por esse motivo, por achar que o outro não está adequado no seu modelo, no seu ritual. Terceiro modelo dentro do temperamento humano é o modelo colérico. Esses são os modelos, são os perfis de pessoas mais explosivas, pessoas dominantes. Aqui ele tem um alto índice de energia, são pessoas que estão com a energia sempre colocada na direção da obtenção de resultados. É como se ele olhasse para uma coisa, é meu, e pum, ele vai em direção àquilo, e muitas vezes ele passa atropelando outras pessoas. Ele não olha muito para quem está ficando no caminho, mas são pessoas que, através dessa explosão, conseguem deter diversas realizações. Normalmente, dentro do perfil de liderança, você percebe pessoas com atitudes dentro de um temperamento colérico, ou até se treinam a trazer esse temperamento colérico quando vão liderar, porque eles têm que abrir novas frentes e lidar com outras pessoas no seu dia a dia. Estamos falando aqui de um tipo de temperamento extremamente determinado que planeja e executa. Então não é igual o sanguíneo, que tem muita ação, que tem energia, mas muitas vezes ele passa atropelado pelos detalhes. Esse tipo aqui ele consegue ter um planejamento, uma execução, mas ele tem sempre um foco muito forte no objetivo que ele deseja chegar. Então, pontos fortes aqui para você trazer dentro do trabalho da terapia é que são tipos extremamente práticos. Se você começar um trabalho de análise olhando para a causa da situação da qual ele está vivendo, ou tentar entender a subjetividade, fazer uma análise de um sonho, para ele vai ser uma terapia extremamente insólita ou chata. O que você pode propor aqui? Ações mais específicas. Então, intervenções breves, se você tem dentro do seu repertório, são extremamente aceitas por esse tipo de perfil e eles são muito determinados. Então, você pode usar também esse objetivo colocando metas para que ele toque no dia a dia a percepção da sua melhora. E os principais pontos negativos é que é um perfil mais egocêntrico e ele tem uma intolerância maior ao outro, ele tem uma resistência maior à opinião alheia. Então, aqui ele tem um olhar muito para as suas necessidades e muitas vezes ele exclui o outro da participação na tomada das suas decisões. Só que como ele se movimenta com tanta energia, muitas vezes isso respalda no seu meio social. Então, se isso estiver desequilibrado, é interessante você mostrar para ele as questões ligadas ao ego, as questões ligadas à sua autoimagem, para ele entender a autoestima no modelo puro da sua convicção, que a autoestima não é quanto mais melhor, mas não é a necessidade que você tem de apequenar os outros para parecer grande, mas a necessidade que você tem de se tornar ainda maior quando você reconhece o outro. Então, ajudar ele a perceber a influência e o impacto que o outro tem na vida dele, ajuda ele a parar, dar um passo atrás e ter essa interação social mais saudável.
Melancólico é o nosso quarto perfil de temperamento. Eles são o perfil mais romântico, mais artístico, mais sensível. São pessoas que também extremamente pacíficas e que conseguem ter uma ideia de uma construção da coisa mais única da vida. Não sei se você conhece aquela pessoa que toca o senso de sentido. Se não tiver sentido para ela o que ela está fazendo, ela vai se aprofundar na melancolia, ao ponto que ela toca também o sentido, ela vai ser extremamente criativa, artística dentro do processo, seja na sua relação, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Esse perfil de temperamento é interessante que nas suas relações, enquanto está ali valiosa, essa pessoa tende a se dedicar, se misturar e trazer aquele outro como 100% da causa da sua felicidade. Quando aquilo perde o valor, eles não têm problema nenhum em apertar um Ctrl Alt Del e continuar o seu caminho, porque eles fazem da vida aquele momento presente que eles estão vivendo com o romantismo de criar essa identificação desse senso maior do sentido da vida. São os tipos que mais buscam e que mais tocam a profundidade do sentido da vida. Pontos positivos, então, do perfil fleumático é que eles são pessoas extremamente fiéis às causas que eles defendem, às pessoas que eles escolhem interagir, são dedicados às coisas que fazem e são pessoas que conseguem tocar com mais profundidade qualquer que seja a tarefa do seu dia a dia. Então, quando você está trabalhando com uma pessoa no perfil fleumático, se você não conseguir mostrar o sentido do porquê ele vai tomar determinada ação, dificilmente ele vai fazer alguma atividade dentro do consultório ou levar isso depois para a prática no seu dia a dia. Então é importante que você construa, ele é uma pessoa mais dedicada, mais romântica, então trazer esse senso de percepção para que ele leve de forma objetiva a transformação para seja a vida profissional ou a vida pessoal. Os pontos negativos é que são pessoas também egoístas, pessimistas e muito inflexíveis. Então são pessoas que vivem dentro dessa romantização e se as pessoas não conseguem tocar ou entender, elas também não conseguem ter muito interesse em interagir socialmente com isso. E são pessoas que acabam se tornando inflexíveis, intolerantes ali ao processo do que muitas vezes tem que ser feito. E elas vão sempre olhar com pessimismo a vida. Então tem um lado bom de você usar o pessimismo, que é ajudar essa pessoa a identificar os possíveis desafios que ela vai lidar no futuro, mas algumas mergulham e ficam presas nesse pessimismo. Quando tem um surto, por exemplo, dos coronavírus, são as pessoas que vão ligar para a família inteira, vão ligar para toda a sua lista do WhatsApp para passar uma informação se sair alguma novidade. Não são pessoas que, como se ali consagrasse, né? Ó, tá vendo, o mundo tá acabando, eu sempre soube disso. Então é interessante você não deixar a pessoa se perder no pessimismo, mas utilizar isso também como um mecanismo de percepção para se prevenir e não ter que remediar alguma coisa lá na frente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui para receber mais desses conteúdos. Clica aqui no sininho para ativar as notificações. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Vai ser um prazer te responder pessoalmente. E depois também, talvez, transformar esse conteúdo, essa sua dúvida, em um conteúdo em vídeo aqui para o nosso canal. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!